Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê, bom dia, Vedanta Brasil. Nós estamos concluindo o texto conhecido como Panchadasi do Vidyaranya Swami. Nós estamos aqui no capítulo 9, e o início do capítulo 9, o James oferece uma contextualização. Esse capítulo 9 é sobre meditação, que é um tema muito relevante para quase todo mundo no mundo espiritual, já que quase todos nós chegamos na espiritualidade através da meditação, né? Então, o James apresenta uma contextualização desse capítulo inicial que foi muito bem escrito. Então, nós estamos nesta passagem da introdução do capítulo 9, que é a lâmpada da meditação. Nós vimos alguns parágrafos dessa introdução e nós recomeçamos aqui do parágrafo que diz que para uma pessoa samsari, uma pessoa comum, o modo qual o indivíduo pensa não é realmente deliberado, né? Então, este é um ponto muito, muito, muito interessante e importante, né? Esse chamado pensamento deliberado e pensamento não deliberado, né? O pensamento mecânico, automático, né? Impulsivo, compulsivo. E os pensamentos, eles aparecem, né? E surgem no corpo sutil como um objeto que nós observamos. E, infelizmente, a maioria de nós, né, nos identificamos com esses objetos chamados pensamentos, mas eles vêm do corpo causal e eles vêm já naquele sistema retroalimentado que viaja em automático, né? Vasanas, né, que aparecem como pensamentos, que são sempre pensamentos a respeito de objetos de desejo ou aversão, e esses pensamentos, eles quando surgem, a gente quase que não tem nenhuma escolha a respeito dele, porque ele está vindo do porão da mente, ele está vindo do porão, né, do corpo causal, da minha carga, né, do meu saco de vasanas, né? Então, o que ocorre é que a gente, na maioria das vezes, a gente não pensa, a gente está sendo pensado, né? Não, eu estou pensando aqui, não. A gente praticamente não conhece muito o que é o pensamento deliberado, né? Então, a pessoa comum, ela é pensada constantemente, porque os pensamentos vêm do corpo causal, e como a pessoa está identificada com os pensamentos, ela se torna aquele processo constante, aquele fluxo constante de pensamentos, cada um deles associados a sentimentos, sensações. Então, a pessoa entra nesse jogo e ela fica todo o tempo, né, subindo e descendo, dependendo da natureza desses pensamentos, totalmente escrava deste processo. Esse é o pensamento não deliberado, o pensamento automático, o qual a grande maioria da humanidade está submetida, né? Por quê? Porque ela se identifica com o pensamento e porque ela não desenvolveu determinadas qualificações espirituais, disciplinares, né, que a separe, que a distingue deste processo de pensamento, né?
Então, para essa pessoa comum, o pensamento é mecânico, é automático, é compulsivo, não é deliberado. E ele é inconsciente no sentido de que ele está vindo do corpo causal, tá? Não existe uma decisão consciente de se agora eu vou pensar, né? Então, isso nos leva a uma discussão profunda, que é o que então seria um pensamento deliberado, né? Existem pensamentos deliberados, né? Essa é uma discussão muito sutil, muito profunda, que é melhor a gente não se perder completamente nessa discussão. Mas a gente vai partir do pressuposto que existe sim um pensamento deliberado, né? A gente sabe que existe um esforço, né, de como é que se diz a palavra? De disciplina e de vigilância a respeito desses pensamentos que ocorrem nele. Oh, não, eu não quero esse pensamento. Porque esse pensamento é um pensamento negativo que causa preocupação. E quando eu fico preocupado, a minha mente fica perturbada. Então, não, eu quero pensar positivamente, né? Então, nós sabemos que nós temos um certo poder de regular esses pensamentos e evitar o desenvolvimento de padrões de pensamentos negativos que causam uma perturbação mental, emocional quase que constante ao indivíduo, né? Então, existe sim um esforço de deliberadamente regular esses pensamentos, tá? Agora, como é que a gente vai regular esses pensamentos se pensar deliberadamente? Se a gente pensa com base ao nosso corpo de vasanas, né? As nossas vasanas são as bases, né? A partir do qual nós pensamos, nós determinamos, né? Nós discernimos, né? Então, as vasanas, elas estão por trás de tudo isso. Então, este esforço deliberado de pensar deliberadamente, entendeu? É um esforço de pensar positivamente, que requer o desenvolvimento de vasanas positivas, né? E quando nós falamos de vasanas positivas e negativas, o que existe de pensamento mais positivo do que Aham Brahmasmi? Eu sou a consciência infinitamente livre, independente e ilimitada. Então, este é um pensamento que nos foi revelado e concedido pelo Lord Ishvara, que é pura Sattva, entendeu? Como o pensamento mais positivo que existe, de tal modo que a gente possa fazer uma escolha. Essa escolha é um exercício do nosso livre-arbítrio. Eu quero pensar segundo a ignorância que é densa, né? Que permeia esse universo, eu quero pensar negativamente, né? Eu sou esse corpo, mente, pequeno, limitado, dependente, carente, insignificante, né? Inadequado. Eu sou esse complexo corpo-mente e esse pensamento e todos os pensamentos provenientes desta perspectiva, desta base, né? Eles vão ser pensamentos de desejos e aversões a respeito das ocorrências do campo. Esses pensamentos vão ser assim: eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, porque eu me sinto o corpo-mente e eu preciso de segurança, eu preciso daquilo que eu quero, de modo que eu me sinta calmo, tranquilo, né, seguro, né, adequado, etc, etc. Mas isso a gente sabe que não realmente produz o resultado desejado. Então, os Vedas e o Vedanta nos apresentam uma escritura, uma linha, né, um universo de pensamentos puros, provenientes de pura Sattva, o Lord Ishvara, e esses pensamentos são os pensamentos que nos permitem, quando nós desenvolvemos esse mérito kármico, esse punha espiritual de chegarmos aos Upanishads. Então, esses pensamentos revelados pelo Lord, né, são os pensamentos que nos permitem essa opção, essa escolha. Vou pensar segundo um jiva, né, materialista que vive no mundo, né, e acredita que o jiva
e o mundo sejam reais, eu vou pensar segundo as declarações upanishádicas, né? Então, quando nós chegamos nos Upanishads, nessas escrituras védicas, pela primeira vez eu tendo a dizer, eu costumo colocar o livre-arbítrio nessas bases, nessas linhas. Quando nós encontramos, devido ao nosso mérito kármico, os Upanishads, ali, pela primeira vez, nós temos a possibilidade de um exercício real do livre-arbítrio. Qual é o exercício do livre-arbítrio? É pensar como um sansari ou pensar como ser, né? E se eu vou pensar como ser, eu preciso assumir a minha natureza e identidade como ser e pensar segundo os pensamentos sugeridos e propostos pelo Lord Ishwara, entendeu? Que são todos eles em torno a realidade é não dual, tudo o que existe é somente um ser não dual, né? Essa matéria, essa energia a qual nós experimentamos ocorre dentro do âmbito de nós mesmos, como a consciência, a existência, esse ser não dual, né? E o mundo é simplesmente um parque de diversão, um parque que serve para processar karmas e se torna um parque de muito sofrimento, até que o indivíduo compreenda a ordem aparente e a ordem real, que é Satya, e assuma a sua posição, a sua identidade em Satya como Satya, apesar deste parque de sofrimento / diversões, né? Então, esse livre-arbítrio, esse pensamento deliberado, nada mais é do que pensar segundo as linhas propostas pelos Upanishads, pensar, né, segundo essas revelações, né? Você pensa, você vê o mundo através dos olhos da sabedoria vedântica, você vê o mundo através desse, figurativamente falando, o terceiro olho, o olho da sabedoria espiritual, que nos permite ver que tudo é somente Brahman aparecendo como Ishvara, Jiva, Jagata, né? Então, esses pensamentos, eles são deliberados, porque a gente pode dizer, né, Bruno, a gente pode dizer, não, eu estou pensando deliberadamente. Ok, por que eu estou pensando deliberadamente? Porque eu decidi que eu vou comprar um carro novo. Eu vou comprar um carro novo e todo dia de manhã, quando eu acordo, eu lembro e eu falo assim, não, eu estou pensando deliberadamente. Eu decidi, eu quero um carro novo, um carro 0 quilômetro, né? Então, eu estou pensando deliberadamente, né? Mas esse pensamento deliberado, embora possa parecer deliberado, porque é uma escolha minha, entendeu? Eu sei o que vai custar, mas eu ainda assim escolhi, é um pensamento deliberado que não é um exercício inteligente do nosso livre-arbítrio, né? Por isso que eu tendo a dizer que o livre-arbítrio só é livre-arbítrio quando nós temos a opção de escolher entre os pensamentos sansáricos e os pensamentos espirituais, né, sugeridos pelos Upanishads, né? Os pensamentos a respeito de quê? Da real natureza do universo, da real natureza do ser, né? Esses são os pensamentos que nos libertam do sofrimento psicológico humano. Esses são os pensamentos cuja escolha é uma escolha realmente inteligente. Vocês estão acompanhando? Quem tiver com muito sono, toma um cafezinho a mais aí, tá? Eu sei que é cedo ainda hoje. Então, nós estamos sendo pensados pelas nossas vasanas, como Vedanta aponta zelosamente. Esses pensamentos nascem de quê? Nascem da ignorância, da auto-ignorância do jiva, né? da identificação errônea do jiva com o corpo e com a mente, e a crença de que o mundo é real, que a dualidade é realidade. Todos esses pensamentos são pensamentos samsáricos, né? Então, essa ignorância, né, faz com que as nossas vasanas guiem, governem as nossas vidas, né? E a gente vive pensando, né, não deliberadamente, muito embora nos pareça ser um pensamento deliberado. Eu quero isso e aquilo, agora eu estou trabalhando para esse e esse projeto, né? Mas são pensamentos sansáricos, no final das contas, porque a gente pensa que esses pensamentos que vão conduzir a determinadas ações talvez possam resolver
a minha problemática humana, né? Tudo isso nasce da ignorância, da auto-ignorância, né? Da ignorância a respeito da nossa real natureza. E aí o James coloca, mas é possível pensar deliberadamente. Eu já abordei um pouco isso, tá? Para mim, pensar deliberadamente é escolher deliberadamente, é pensar sob a luz da identificação equivocada com o corpo-mente como corpo-mente, sob a luz do conhecimento infinitamente não limitado, né? Exercício do livre-arbítrio, que nos a meditação de quê? De contemplar somente os pensamentos que são em harmonia com esses ensinamentos dos Upanishads. Vocês estão acompanhando? Alexandre, você está acompanhando? Ok. Uma vez que os pensamentos são karmas, são parabada karmas, são manifestações dos nossos karmas, existem níveis diferentes de karmas. O karma, como nós sabemos, é literalmente ação. E a ação, ela causa resultados, repercussões, né? Então, quando nós agimos, imediatamente, nós estamos colocando um karma no campo e esse karma está produzindo resultados em níveis diversos. O primeiro resultado, ele pode ser físico, material, no sentido de que se eu ofendo a Marcela imediatamente me ofende de volta. Mas existem outros resultados que são os sanchita karmas, né? Os resultados das minhas ações que permanecem suspensos ou depositados, né, no sanchita, esperando para que seja processado e que manifeste como o meu parabada karma. Parabada karma é minha circunstância, o meu karma circunstancial, né? Minha situação que está sendo devolvido para mim do campo, né? Então, esses karmas, esses pensamentos, eles nascem, são karmas. Pensamentos são karmas. Por quê? Porque eles estão acontecendo como? Eles são subprodutos do nosso sanchita karma, né? Eu vou pensando, vou agindo, né? Aí, quando eu ajo, aí eu deixo essas impressões, muitas vezes impressões conflitantes no corpo causal, e esses pensamentos, né, extremamente sutis no corpo causal, esses sanchitas, que são resultados, são impressões sutis de pensamentos e ações, né, que eu tive durante o meu estado de vigília, né? Então, esses resultados sutis, eles são uma forma de karma, de sanchita karma, ok? Então, esses karmas são pensamentos e eles vão produzir o quê? Mais parabada karma, né? A gente vai ter esses pensamentos vão nos revisitar, aí vai produzir mais agama karma, porque a gente não pensa deliberadamente, esses pensamentos nos pensam e nos convencem a agir, né? Agir a partir desses pensamentos. A gente age compulsivamente a partir. Então, vai produzir sempre mais karma e mais karma. O pensamento apropriado à sua natureza. Então, o pensamento, que é o pensamento revelado pelos Vedas, pelo Vedanta, é aquele que é fiel à sua real natureza, aquilo que eu sou, né? Você vê que todo pensamento gira em torno do pensamento eu sou, eu existo, né? Então, eu sou e a partir desse eu sou. Então, esse eu sou precisa ser muito bem definido, de modo que a gente possa haver pensamentos inteligentes, apropriados, né? Que sejam conducentes à nossa libertação, né? Então, qual seria esse pensamento, né? Sintetizando isso, né? Seria Aham Brahmasmi, eu sou a consciência infinitamente livre e ilimitada. Este pensamento, né, sugerido pelos Upanishads, tem o poder de remover os pensamentos opostos, que são os pensamentos negativos, como eu apresentei no início. Por que são pensamentos negativos? Porque eles conduzem ao sofrimento psicológico. Todo pensamento baseado nesse equívoco, nessa incompreensão, né? ou essa identificação equivocada, né? com o corpo-mente, né? Todos esses pensamentos eles vão produzir o quê? Ansiedade, aflição, frustração, medo, desejos, né? Pânico,
Então, todos esses pensamentos, eles vão, né, reforçar esse processo, né, não deliberado de vasanas, pensamentos, desejos, sentimentos, ações que irão reforçar as nossas vasanas deliberadas, nossas vasanas fora de controle, que a gente não tem nenhum modo de discipliná-las ou de regulá-las, né? Então, este pensamento superior, esse pensamento que vem das escrituras, né? Este pensamento é um ele tem o poder de remover todos esses pensamentos mecânicos, automáticos, autolimitantes e autoinsultantes a respeito daquilo que nós somos, né? E ele vai o que? Ele vai neutralizar ou cancelar esses pensamentos, né, mecânicos que vêm naturalmente, automaticamente no nosso corpo causal. Isso é muito simples, mas não é fácil. Por quê? Porque requer uma prática constante, né? Não basta a gente ler os Upanishads como uma boa leitura, como um grande romance, aí depois a gente dizer assim, eu vou repetir por 10 minutos esses mantras, né? E aí o problema vai estar resolvido. Como a gente sabe, né? A menos que a gente faça o nosso Nididhyasana, o nosso Shravana, Manana Nididhyasana, regularmente, né? Até que essa compreensão seja firme, sólida e sempre à nossa disposição, né? Se não for isso, a gente sabe que esses pensamentos não deliberados, autoinsultantes, que produzem, que desenvolvem padrões de pensamentos e atitudes negativas, eles vão continuar, né? Por isso que poucas pessoas são atraídas pelo Vedanta, porque a gente abre o jogo no início, o Vedanta mostra, é uma ciência, a ciência da realidade, que apresenta não somente a realidade absoluta, mas a realidade relativa, mithya, desmembra, né, desdobra essa realidade relativa, mithya, faz com que o indivíduo compreenda aquilo que ele é como jiva, né, em seu relacionamento com Ishvara, Jagata, em Brahman, né? E aí diz para ele, ó, você entrou numa briga, uma briga difícil aqui, porque o Maya é o Todo-Poderoso e ele domina tudo e todos através de rajas e tamas, a vidya, tá? Então você vai ter que fazer muito esforço e praticar, né? A prática, a meditação do Vedanta, né? Final é o Nididhyasana, que é lembrar e pensar segundo as linhas das escrituras vedânticas, entendeu? Quase que todo o tempo. Você não quer abrir mão. É como se fosse um fluxo constante, entendeu? Uma obsessão constante desses pensamentos a respeito de sua real natureza, que vão eliminando todos esses outros pensamentos não deliberados que são contrários à sua real natureza. Então, não basta saber, não, eu fiquei sabendo, eu fui assistir um curso, né, do Vedanta Brasil, eu ouvi dizer que eu sou a consciência livre, independente, infinitamente não limitada. Agora eu já tenho conhecimento e eu não tenho nenhum outro problema. Não, você tem um grande problema agora, porque você recebeu esse conhecimento e agora você tem a responsabilidade de remover ou cancelar todos os outros pensamentos que são contrários à sua real natureza. Agora, se aceitou, não, a minha real natureza é o ser ilimitado, eu sei, eu compreendi os ensinamentos, e agora a minha responsabilidade é muito grande, porque eu não posso, né, trair esse conhecimento. Agora eu tenho que arregaçar as mangas da camisa, né, e começar a fazer essa aplicação, essa prática constante, que é a meditação do Vedanta, que está sendo contextualizada aqui como introdução por James Swartz. Tudo bem aí? Alguém tem alguma questão? Professor, posso colocar uma... Enquanto nós estamos nessa fase em que os pensamentos automáticos surgem, talvez a gente possa utilizar eles
para o nosso próprio autoconhecimento também. Principalmente aqueles pensamentos que provocam emoções mais fortes, podem nos ajudar a mostrar quais são as nossas vássanas, principalmente as mais vinculativas, né? Porque se você observar o que surge, seus pensamentos mais comuns durante aqueles momentos, você está totalmente desatento, não está conseguindo manter a ideia da sua consciência, você vai poder ter uma ideia muito melhor. Olha, isso aqui eu tenho uma tendência a repetir, esse pensamento, sempre que ele aparece, me causa um mal-estar muito grande, então é isso aqui eu tenho que trabalhar. Eu costumo até fazer isso, assim, quando eu estou sob uma forte emoção, eu sempre costumo parar e pensar assim, o que eu pensei ainda agora atrás, há 5 minutos, há 10 minutos, e invariavelmente eu descubro que alguns tipos de pensamentos se repetem, claro, totalmente fora da minha vontade, e aí eu percebo, isto me faz mal, isso surge independente da minha vontade, então isso eu preciso trabalhar. Isso é uma tendência minha muito negativa. Sim. Então, talvez nessa fase em que a gente ainda não consegue, né, manter o foco, a atenção, eu sou a consciência o tempo todo, até esses pensamentos negativos podem ser interessantes para o autoaprimoramento, para o autoconhecimento, do que a gente tem que trabalhar. O que o professor acha disso? Sim. Então, red flags são, como é que se diz? Quem é que pode me ajudar aí? Red flags. Em português. São advertências, é uma bandeira roxa de alarme. Quando você vê ali do Fórmula 1, quando tem um acidente perigoso, eles levantam a bandeira, atenção, alerta, 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 perigo, perigo, perigo. Né? Isso é um red flag. Em medicina, a gente chama isso dos sinais de gravidade de uma doença, red flags. Red flags, é usado em diversos campos. Né? Então, esses red flags, toda vez que nós estamos experimentando uma disfunção emocional ou uma perturbação emocional e mental, é um red flag, né? É um modo, né, da gente identificar o problema. E aí a única coisa que a gente precisa distinguir, Carlos, é que quando a gente vê esses red flags, que é uma indicação de que eu não estou pensando deliberadamente, eu não estou pensando segundo as linhas das declarações vedânticas que determinam a minha identidade livre de qualquer problema, de qualquer preocupação. Né? Então, quando eu identifico este problema, eu tenho duas opções. Uma é me envolver com esses pensamentos não deliberados, autolimitantes, preocupantes, negativos, como queiramos chamá-los, eu fico mais focado neles, dizendo por que eu estou pensando assim, isso e aquilo. Ou você pode ter uma atitude vedântica de olhar para isso, reconhecer o red flag e imediatamente trazer a sua mente, seu intelecto, para os ensinamentos vedânticos, entendeu? Porque se nós nos envolvemos com os pensamentos negativos, a gente está descendo um degrauzinho ali e entrando no campo da psicologia humana, tá? Você quer compreender esses mecanismos, etc., etc. Que não é absolutamente alguma coisa da jogar fora, como se diria, né? Não é que existe nada de mal disso, né? Mas o objetivo nosso é ir além desses trabalhos psicológicos, né? E simplesmente dizer não, eu não quero nem entrar, entendeu? Nos detalhes desta tendência, desse padrão de pensamento, entendeu? Eu quero simplesmente rejeitar esses pensamentos mecânicos, né? Essas vasanas, eu não quero nutrir, energizá-las, eu simplesmente trago a minha mente para os ensinamentos dos Upanishads. Entendeu essa distinção, Carlos? São red flags, mas que a gente não queira ficar, né, preso no aspecto psicológico, tentando compreender o problema, porque o problema, a solução jamais pode nascer do mesmo nível do problema. A solução, ela só pode nascer de Satya, desses conhecimentos revelados
por Satya, somente ali a solução pode ser encontrada. Ok? O ego nasce da ignorância. Quando você está no escuro, é natural resistir a qualquer coisa que desafie sua visão de si mesmo, né? Então, quando a gente está no escuro, a gente não consegue ver as coisas e a gente tem a tendência subjetiva de compreender ou até projetar as coisas segundo nossas vássanas, né? Isso que o Jaime quer dizer com esse ego nasce de tal, mas aí que é uma passagem um pouco confusa, né? Ele apresenta a frase: as crianças são bons exemplos de egoísmo irracional. Elas querem o que querem, do jeito que querem. E se lhes disserem não, elas resistem imediatamente, porque são incapazes de entender o motivo da recusa dos pais. Então, é uma analogia interessante. As crianças são totalmente ignorantes, elas não sabem que os pais, muito embora ignorantes de suas reais identidades e natureza, eles fazem o que fazem com ótimas intenções, pensando que seja o bem da criança. E muitas vezes o pai e a mãe estão dizendo para ela: não faça isso, não brinque com fogo, porque você vai se queimar, né? E se ela for uma criança, né, muito persistente, né, muito rebelde, ela vai querer brincar com fogo até ela se queimar, como todos nós sabemos, né? Então, ela vai resistir do mesmo modo que o samsari, que o jiva, né? O jiva que vive, né, totalmente identificado com esse mundo dualista, né, no qual os objetos servem, né, como objetos de satisfação para realizar, né, resolver essa problemática humana. Eles, quando ouvem os Upanishads, eles vão resistir aos Upanishads, eles vão resistir. Isso tudo é um sistema inconsciente ou subconsciente. A resistência já vem, né, já vem do corpo causal, que vai dizer: não, não, não quero, eu quero saber do que eu quero, do que eu gosto, etc, etc. Então, esse pensamento oposto, né, essa prática do Vedanta, que é pensar segundo as linhas dos Upanishads, vai sofrer uma resistência muito grande, né? E quem é que vai resistir? É a ignorância do Jiva, né? As vasanas fundadas na ignorância, né? Essa psicologia é a base da rebelião, a qual se trata de automaticamente pensar o pensamento oposto, né? Então, a gente tem que ver: não, eu fui pensando as vasanas mundanas, sansáricas, né? Eu sou cheio de conflito. Agora eu determinei, decidi que eu quero compreender e desenvolver essa visão vedântica. Então, eu preciso submeter o meu intelecto a essas declarações, né, de Brahman, da consciência, né, com o mínimo possível de resistência, né? Então, eu tenho que exercitar o meu livre-arbítrio, né, já a partir daí, dizendo: não, as resistências ficam fora. Por quê? Porque eu, por mim, não consegui resolver a minha problemática existencial. E eu já estou com 40, e eu já tentei, e não conseguindo, eu resolvi, né, me submeter a esses ensinamentos com o mínimo possível de resistência, né? Então, isso aí o James abordou um pouco de psicologia. Se alguém apontar um fato desconfortável a respeito do Jiva, mas que seja verdadeiro sobre o seu ego, né, a sua identidade secundária, a tendência desse eguinho, né, é negar, né? A negação é a base, né? Se a gente nega e projeta, ou nega ou contra-ataca, né? Você diz sim, não. Você diz sim, eu digo não, né? Como diz aquela canção, né, americana. Você diz sim, eu digo não. Para que o Vedanta funcione, o investigador deve ser qualificado. Alguém tem um problema a respeito disso, e o mundo é problemática existencial, as experiências não irão resolver também, né? Porque elas são efêmeras, elas são passageiras, né? Elas vêm e vão, né? E aí elas desenvolveram um valor pelo autoconhecimento, pelo conhecimento como apresentado pelas escrituras, né? Então, o investigador qualificado é aquele que desenvolveu essa maturidade que o permite compreender que nada, absolutamente nada no mundo irá preenchê-lo
satisfazê-lo, resolvê-lo, tranquilizá-lo, que não seja esse autoconhecimento, né? As qualificações equivalem à maturidade, uma mente saudável, uma mente discriminadora, uma mente desapaixonada. Uma mente apaixonada significa uma mente que não é apegada aos objetos e nem tampouco às suas noções, ideias e pensamentos, que também são objetos, né? Então, é uma mente que não está apegada aos objetos através dos quais nós nos definimos. Em geral, a gente se define por todos esses objetos, né? Uma mente saudável, discriminadora, desapaixonada, disposta, aberta, né, a ouvir a razão, a lógica apresentada pelo Vedanta e fazer escolhas de vidas razoáveis. Mas, às vezes, as pessoas que vêm ao ensino do Vedanta não resolveram completamente a criança interior. Aí o James, né, ele nos apresenta de novo um pedaço de psicologia, né, muito profunda, né, e muito comum também, essa história da inner child, né, a criança interior. O que é a criança interior? É aquele aspecto, né, nosso, psicológico nosso, que quer o que a gente quer, quando a gente quer, como a gente quer. E se a gente não obtém o que a gente quer, o que a gente faz? A criança interior, a gente dá chilique, né? Para quem já teve filho, para quem se lembra da infância, né, a gente dá chilique mesmo. Então, essa criança interior, né, é absolutamente imatura, né? Então, a maturidade, ela nos leva ao desenvolvimento de uma mente saudável, uma mente discriminadora, uma mente desapaixonada, não apegada, uma mente humilde, uma mente flexível, uma mente aberta e disposta a dar ouvido à razão, à lógica apresentada pelos Upanishads. E fazer, a partir disso, escolhas razoáveis. As escolhas razoáveis aqui se referem a quê? Se referem ao quê? Agora que eu ouvi a verdade, não serve para nada ouvir a verdade e não conformar a minha vida com essas verdades. Essas escolhas razoáveis, elas se referem a escolhas de estilos de vida que são a fundação ou fundamento do nosso processo, né, de elevação espiritual. A gente não pode permanecer com estilo de vida sansárico, materialista, rajásico, tamásico, entendeu? E, ao mesmo tempo, dizer, não, tudo bem, eu já li os Upanishads, eu já li o Bhagavad Gita, né? Não, a gente tem que fazer escolhas razoáveis. Mas, às vezes, essas escolhas são difíceis. Por quê? Porque essa criança interior não quer abrir mão daquela reação, daquele pensamento não deliberado que diz, não, quando quero uma coisa, eu quero e pronto. Eu quero e consigo, né? Eu quero e vou lá e eu realizo, porque quando eu quero uma coisa, eu sou foda, né? Então, essa criancinha interior, ela sobrevive até mesmo em corpos adultos e até mesmo, né, pessoas, né, idosas, né, digamos assim. Isso não quer dizer que essas pessoas não possam se beneficiar dos ensinamentos do Vedanta. Essas pessoas, elas podem se beneficiar dos ensinamentos do Vedanta. Eu gosto de abrir essa parênteses e esclarecer um pouco isso, porque quando os nossos textos dizem que o Vedanta só funciona se o investigador for qualificado, significa dizer que o Vedanta ele somente produz o autoconhecimento e moksha se o buscador, o inquiridor, for devidamente qualificado. Mas o Vedanta, os textos não dizem que o Vedanta já não irá beneficiar qualquer indivíduo que se sinta atraído pelo Vedanta. Até mesmo aquele indivíduo que se sente atraído por um finalzinho de semana. Vai ter um papo furado ali de espiritual, eu vou lá, me encontrei, caí de paraquedas, e eu disse, tudo bem,
Eu vi, bacana, eu encontrei centenas, milhares de pessoas que dizem, não, ótimo, maravilhoso, mas eu tenho outras coisas para fazer na vida, outros desejos, outros projetos. Mas, ainda assim, aquela pessoa foi beneficiada, né? Porque uma semente da realidade foi plantada no seu corpo causal. Ela puxou para o corpo causal imediatamente e ela enganjou todos os pensamentos não deliberados sansáricos e ela continua na vidinha dela, mas o benefício da sementinha da verdade foi obtida, né? Foi plantada, né? Ela vai germinar em seu devido tempo, né? Então, o indivíduo ele se beneficia de qualquer forma por desses ensinamentos, mesmo que eles não esteja devidamente qualificado. Se não produz o autoconhecimento e a libertação do samsara, vai produzir o quê? Vai produzir uma aceleração no desenvolvimento de suas qualificações. Vai produzir o quê? Um desenvolvimento rápido dessas qualificações, porque, como nós dizemos, como as nossas escrituras dizem, não existe purificador mais potente do que o conhecimento, a análise lógica da nossa experiência não devidamente examinada nos proporciona o conhecimento desta realidade, essa realidade dentro de Mitya, né? Processando, analisando, examinando as nossas experiências, né? Então, o conhecimento é o maior preparador, é o maior purificador. Então, se não produz o autoconhecimento imediatamente moksha, produz o quê? Crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Isso todas as pessoas sabem unanimemente. Todos vocês aqui sabem o quanto nós crescemos a partir desse contato com as escrituras dos Upanishads, né? Se a gente permanece realmente, dedicadamente, né? Persistente, nosso crescimento, se primeiro andava assim, né? Aí começa a fazer assim, ó. Então, esses ensinamentos, eles funcionam e eles conduzem ao autoconhecimento para aqueles indivíduos mais devidamente qualificados e ele conduz ao crescimento e desenvolvimento de qualificações para aqueles menos qualificados e ele funciona e produz o quê? Uma sementinha do autoconhecimento nos indivíduos samsáricos que, por qualquer motivo kármico, eles caem de paraquedas num grupo do Vedanta e ouvem essa verdade e dizem, não, not now, agora não, mais tarde. Uma vez eu encontrei uma pessoa em Ubatuba, uma pessoa muito bacana, jovem, né, uns 25 anos, iniciando a sua carreira, e ele tinha um intelecto muito bom, uma mente muito boa, e ele acompanhou um final de semana do Vedanta, e ele se encantou com o Vedanta, mas depois de alguns dias, ele estava ainda ali, eu perguntei a ele, e aí, o que você vai fazer de tudo isso? Ele falou assim, cara, eu acho incrível tudo isso, eu acredito realmente, mas eu não quero iluminação agora, não. Eu vou deixar a iluminação para mais tarde. Agora eu tenho muitas outras coisas que eu quero, entendeu? E o cara, ele foi impactado realmente. Então, aquela sementinha, ela foi plantada e o cara voltou para o mundo, né? E eu não sei exatamente como a vida está tratando ele, mas o fato é de que algum benefício ele obteve, né? E está lá, e essa sementinha irá germinar quando as condições, né? Quando o solo estiver devidamente preparado. Isso não quer dizer que essas pessoas não totalmente qualificadas não possam ser beneficiadas pelo ensino do Vedanta. Isso não quer dizer que viver no mundo do Vedanta não produzirá maturidade necessária. O Vedanta, esse mundo, esse universo vedântico, né, o qual nós fazemos parte, ele desenvolve, né, essa maturidade como nada mais o faz, né? No entanto, este fato, essa falta de desenvolvimento,
de qualificações, explica a resistência irracional do ego, né, à ideia eu sou livre, né? Então, essa resistência, né, esta irracionalidade do ego, né, vai resistir, vai dizer, não, eu não posso aceitar e reivindicar a minha real natureza. Por quê? Porque existem obstáculos, né? O indivíduo pensa, não, eu estou rejeitando essas declarações e eu continuo, né, reivindicando a minha real identidade como o corpo-mente, né, o complexo corpo-mente, e a gente pensa que, não, isso aqui foi uma decisão deliberada, né, e o Vedanta ele não está funcionando para mim, né, mas não, ele funciona assim, o indivíduo já compreendeu, mas é aí que o indivíduo tem que ter a coragem, né, e dizer assim, não, o problema aqui não é o ensinamento, não é a minha capacidade de compreender os ensinamentos, o problema aqui são as vasanas, essas ideias autolimitantes, autoinsultantes, que estão resistindo a essas declarações vedânticas e elas precisam ser eliminadas. Então, nesse ponto, o que se torna o nididhyasana do indivíduo nesse estágio, né? Já que esses conhecimentos não estão sendo devidamente assimilados e não estão, né, liberando o indivíduo, né? Então, o trabalho nididhyasa desse indivíduo é o quê? A requalificação. O Swami Dayananda, ele definiu o Nididhyasana há alguns anos ou décadas atrás como a requalificação. Porque para aqueles de nós que já compreendem os ensinamentos, né, mas ainda assim os ensinamentos não foram bem assimilados, é inútil ficar relendo, porque existem alguns obstáculos que estão impedindo esta assimilação. Então, o Nididhyasana, neste ponto, poderia ser visto como uma requalificação. A gente tem que fazer uma análise, né, de nossas qualificações e ver onde é que a coisa está pegando, né? Isso é uma aparência. Isso não quer dizer que essas pessoas não sejam beneficiadas pelos ensinos do Vedanta, ou que viver no mundo do Vedanta não produzirá. No entanto, explica a resistência irracional do ego a essa ideia a respeito de sua real natureza infinitamente não limitada, né? Então, o que é o problema ali? O problema é uma resistência, né, a essas declarações, e às vezes o indivíduo já seguiu a lógica, já compreendeu a lógica, mas ainda assim existem alguns obstáculos lá que precisam ser identificados, né? Não que o indivíduo se identifique com compreender quais aspectos de suas qualificações que requerem ainda mais desenvolvimento. Aí o James diz, enquanto você se sentir dependente de objetos, quais são os objetos? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma pessoa que me ame, eu preciso de sensualidade, de intimidade, eu preciso de reconhecimento, essa é uma muito que pega muito para a maioria das pessoas, né? Eu quero agora ser reconhecido, eu quero ser amado, eu quero ser validado, eu quero que o mundo veja, né, que eu sou uma pessoa, né, boa, eu sou uma pessoa sábia, etc. Enquanto a gente estiver dependente do mundo, a gente estiver apoiado, né, e dependente do mundo dos objetos, seja através de todos esses tipos de objetos densos e sutis, o indivíduo continua basicamente como uma criança em termos de maturidade espiritual, né? Então, essa criança, o que ocorre com essa criança? Essa criança, ela já nasce com um sentimento de vulnerabilidade e dependência em relação aos pais, né? Em relação aos adultos. Então, esse sentimento de dependência, ele vai se arrastando na nossa vida adulta, e se a gente não cresce realmente, a gente acaba morrendo ainda dependente desta validação, reconhecimento e amor das pessoas em nosso redor. Do mesmo modo que aquela criancinha dependia da validação,
da aprovação, do reconhecimento e do amor. É o nutriente mais importante, mais básico, né? No desenvolvimento, né? De uma personalidade realmente forte, né? Uma personalidade saudável, né? Se o indivíduo ele nasce e não é nutrido por esse amor dos pais, ele vai ter uma condição psicológica mais frágil, né? Mais difícil, né? Então, você continuará basicamente, né, imaturo, como uma criança, do ponto de vista espiritual, e pode muito bem se sentir ameaçado, inconsciente ou conscientemente, pela ideia de libertação espiritual. Isso tudo pode soar até mesmo como uma ameaça, porque existem coisas que são muito mais relevantes para uma pessoa imatura, né? E você dizer para ela, olha, você está nadando aí, entendeu? Como é que se diz? Não. Você está criando o seu castelo numa terra, né? Numa terra de areia movediça, entendeu? Você não tem nenhuma base aí, você tem que realmente, entendeu? Compreender que nada disso vai resolver o seu problema, mas o indivíduo carente, o indivíduo que ainda necessita daqueles nutrientes que ele não teve na sua infância, ele não vai ser capaz, ele vai se sentir ameaçado quando alguém chega e diz isso para ele, entendeu? Isso realmente não irá resolver o seu problema. O que você precisa é compreender a sua real natureza, infinitamente livre e independente. Tá? Você pode sentir que precisa mudar o seu estilo de vida ou que moksha ameaçará relacionamentos importantes. Isso ocorre muito. As pessoas chegam no Vedanta, eles veem a situação, mas no momento que eles percebem que eu vou ter que mudar o meu estilo de vida, eu vou ter que mudar as minhas associações com todas aquelas pessoas que me acompanharam até então, durante a minha vida, eu vou ter que revisar os meus valores, entendeu? Vou ter que implementar uma revolução, né? E isso assusta muito os indivíduos, né? Isso causa uma resistência que é muito compreensível, mas que precisa ser encarada, abordada para que você possa desfrutar do fruto do autoconhecimento. Você pode sentir que precisa mudar o seu estilo de vida e que o autoconhecimento será uma ameaça aos seus relacionamentos, ao seu estilo de vida. Como é que eu faço agora, entendeu? Eu quero ser autorrealizado, eu quero moksha, né? Mas ainda assim, eu quero ser um multimilionário. E para ser um multimilionário, né, ou um bilionário, eu tenho que trabalhar muito para manter os meus milhões ou bilhões, né? Então, imediatamente, nós temos um conflito de interesses ali, né? Sem dizer que os meus bilhões, quase que invariavelmente, foram obtidos através de violações das leis do Dharma, né? Porque ninguém consegue ganhar $1 bilhão sem violar as leis do Dharma, em geral, né? Então, tudo isso vai representar uma ameaça, né? Eu conheço bem esse problema, porque eu passei por ele, o Jiva identificado, né, com o complexo corpo-mente, ele quer, acima de tudo, segurança, e quando ele vê que o autoconhecimento e moksha vai requerer muito esforço e energia da sua parte, ele naturalmente ele fica um pouco preocupado, né? E agora, se eu começar a dedicar as minhas energias para este trabalho espiritual, eu vou começar a perder dinheiro, né? Vou perder dinheiro, porque, né? Então dá um medinho na maioria das pessoas, né? Mas esse medo não é alguma coisa, né, com que a gente deva se preocupar, porque na medida que
a nossa convicção, a nossa clareza, o nosso valor, a compreensão de que o autoconhecimento é a única segurança, é o único valor que existe, né? Na medida que essa clareza de convicção cresce, junto, lado a lado a essa convicção, cresce também a nossa coragem de apostar tudo, de arriscar tudo, entendeu? Por quê? Entendeu? Antes eu valorizava tanto o dinheiro, o poder, a fama, né? Os meus apegos, né? A coisas e pessoas, e agora eu estou vendo que tudo isso, nada disso, entendeu? Realmente me produz, me concede a segurança, a alegria, a paz, o prazer que eu estou buscando, né? A joia que eu estou buscando. Então, quanto mais nós crescemos nessa compreensão, a coragem, que é uma coragem espontânea, de deixar tudo para trás, também cresce. Portanto, a gente não precisa se preocupar, né? Para aqueles de nós ainda meio indecisos. Talvez o medo de que o autoconhecimento assimilado mude a vida de uma pessoa seja o motivo mais comum para a recusa de reivindicar o seu status de consciência sempre livre. Então, é sempre um pouco mais de psicologia, apresentada por James Here, que psicologia não é um problema, nos ajuda, né? Não existem leis psicológicas que precisam ser compreendidas, é parte dessa preparação nossa. Esse medo, essa condição psicológica de medo de abrir mão do conhecido, abrir mão de nossas associações, mas entendeu? É uma associação difícil, conflitante, negativa, etc., mas eu tenho medo de ficar sozinho. Né? Isso é muito comum nos relacionamentos entre as pessoas. Né? As pessoas se encontram em relacionamentos que não são realmente, né, positivos, né, ou saudáveis, né? Mas o medo de ficar sozinho, né, é ainda maior do que o medo o desejo, né, o medo de ficar dentro, preso num relacionamento disfuncional, né? Então, tudo isso são mecanismos irracionais, fazem parte da psicologia humana, que precisa ser bem examinado, né? Em primeiro lugar, se o estilo de vida do indivíduo e os seus relacionamentos são tão maravilhosos, por que estaria buscando a liberdade? Ali já o James, dá um tiro que já desarma o indivíduo que está procurando argumentos, né? Argumentos esses para justificar os seus apegos ao seu estilo de vida e o apego às pessoas às quais ele está associado, às condições, às situações às quais ele está associado, preso, amarrado, né? Então, o James coloca aquela lógica simples, né? Se tudo isso realmente produzisse o desejo, o resultado desejado, você não estaria procurando por moksha, por autoconhecimento. Você só está procurando pelo autoconhecimento por o seu estilo de vida, os seus relacionamentos, os seus apegos, a sua identidade equivocada, né, no corpo, mente. Nada disso resolveu, não importa o quanto rico esse corpo-mente se sinta, né, do ponto de vista físico, material, não importa o quanto seguro ele talvez se sinta do ponto de vista, né, não, eu tenho dinheiro e o dinheiro vai me proteger no momento de apuro, né? Então, não importa o quanto bem relacionado o indivíduo esteja com algumas pessoas, até mesmo bons relacionamentos podem se tornar prisões, né? Também, né? Se o indivíduo pensa que não, tá tudo bem, eu estou com a vida que eu sonhei, a vida que eu pedi a Deus, né? Por que eu vou buscar a libertação? Essa é uma análise honesta, né? Não, eu não estou interessado em nada disso. Por quê? Porque eu estou desfrutando de muito punya karma, né? Punya karma emocional, material, né? Etc, etc. Né? Mas se o indivíduo ele, né, honestamente, sinceramente está buscando o autoconhecimento, então ele não deveria ter problema de abrir mão de todas essas associações com indivíduos, né, com situações, né, com circunstâncias que sejam correntes, que o amarre ao samsara, que o apegue e aprisione a essas situações, a essas pessoas, etc, etc, né?
Se você estiver realmente vivendo a vida que pediu a Deus, e seus relacionamentos, o seu trabalho, as suas posses, entendeu? Tudo isso faz de você uma pessoa, né, maravilhosamente perfeita. Então, por que você estaria buscando a libertação e o autoconhecimento? As pessoas que estão realmente satisfeitas com o samsara não se interessam pela libertação, pelo autoconhecimento, né? Então, a gente tem que compreender esse pedacinho de psicologia também. Se eu estou procurando, é porque o meu estilo de vida e as minhas associações e os meus apegos não resolveram a minha problemática existencial humana. Né? Alguém tem dúvida a respeito disso? Isso assusta alguns de vocês? Tem alguém indignado? E, professor? Não sei porque que não apareceu o meu nome. Está escrito Galaxy, né? Meu nome é Pedro. Ok, Pedro. Prazer, hein? Bom dia para você, para todas, né, as pessoas. Prazer e seja muito bem-vindo aí ao grupo nosso. Eu tô novo no grupo, né? Eu já estou assistindo algumas aulas com o Alex e com o Fábio também. E essa do Panchadhasa é a segunda, né, que eu estou assistindo ao vivo, né? Eu assisti algumas aulas gravadas, mas e também alguns outros vídeos de Vedanta, né, até da Glória, e alguma busca espiritual já. Mas eu vi que é unânime, né, essa parte que diz que precisa do professor mesmo qualificado, né? Então, enquanto só essa forma passiva de estar vendo vídeos e livros, né? Então, acho que chega um momento que realmente a gente tem que, até como diz o ditado popular, dar a cara a tapa, né? Tem que chegar e não ficar só na passividade, né? De estar assistindo vídeo e leitura de livros, né? Mas, como o senhor falou, eu percebo realmente, né, essa resistência, né, que eu acho que é natural, porque eu acredito que, assim, neutralizar vacinas não é uma coisa assim tão fácil, né? Não é uma coisa assim, um momento assim que a gente chega, né, que não é tão fácil. Também essa questão do medo, né? Eu também já passei por isso e eu às vezes senti, eu não sei como é que você pode falar isso, até como assim um sentimento assim de vertigem, né? Não sei se você já sentiu, tipo assim, né, quando você chega num lugar muito alto e dá aquela vertigem, assim, então, às vezes eu já senti esse sentimento também, né, de uma coisa assim que parece que você vai se soltar e não tem onde se segurar, entendeu? Sim. Então, eu já sinto, mas também eu vejo que isso, às vezes sinto essa flutuação também, às vezes eu estou nas vasanas, mas às vezes dá um estado um pouco mais satírico, aí sinto, né, uma alegria, uma tranquilidade assim com o ensinamento, mas também flutua. Às vezes eu sinto essa transição. É por isso que é importante, né? A gente, o desapego do mundo, ele precisa ser complementado pelo apego a Brahmana, apego a Satya, apego às escrituras, apego aos ensinamentos, entendeu? Porque senão a gente sente, né, meio perdido, né? Então, a gente quer desapegar do mundo, porque o mundo ele jamais vai nos entregar o que a gente está buscando, né? A gente quer uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade, uma plenitude que não é possível encontrar no mundo. Então, a gente precisa desapegar e a gente sente um pouco de medo, associamos as escrituras, né? Nesse processo, a associação com Sattva, a associação com as escrituras vedânticas, a associação com o professor, né, das escrituras e um grupo dedicado a esse ensino é fundamental. Sozinho é muito raro, muito difícil que a gente tenha sucesso neste processo, entendeu? Então, é tudo uma questão de associação que requer uma desassociação, né? Quando você já começa a se associar, você tem a abertura mental para se associar com Sattva, com esses ensinamentos, aí fica mais fácil desassociar
do mundo dos objetos que não resolveram e jamais resolverão os nossos problemas, né? Tudo isso é muito gradual e o medo que, às vezes, né, nós podemos experimentar também é compreensível, né? Ok. É o medo. Segundo, aqui tem uma passagem interessante. Você pode sentir que precisa mudar o seu estilo de vida, mas você está preso, amarrado. A resistência é compreensível. Esse medo é um medo irracional, em primeiro lugar. Se o seu estilo de vida e os seus relacionamentos são tão maravilhosos, por que você está buscando a libertação? Em segundo, segunda lógica, o segundo ponto apresentado por James é: se você é livre da sua vida. Vida é mithya, vida é você é satya. Então, o James está apresentando um outro argumento, esse aqui já mais radical, né? Se você já se acha livre, a tal ponto que você não precisa se interessar pela libertação, você é livre da sua vida, né? Então, você não precisa ter apego à sua vida, porque você é livre da sua vida, independentemente das condições da sua vida, né? Independentemente dos seus punhas e dos seus papas, né? Do seu parabada karma, ser positivo ou negativo, né? Favorável ou adverso, né? Então, você é satya. Então, você não precisa ficar preso ao seu parabada karma, à sua vida, né? A vida é mithya, você é satya. Qual é a conexão? O que você precisa mudar? Você não precisa mudar. De fato, o que você pode realmente mudar? Você não pode mudar nada. A parabada karma de cada um de nós irá, né, continuadamente, né, se manifestar. Tudo isso além realmente do nosso controle, né? O que a gente pode fazer é simplesmente abandonar a nossa identificação com todo esse processo que pertence a Ishvara, né? Então, essa liberdade é minha natureza e ela não depende das circunstâncias favoráveis de um parabada karma ou outro, né? Simplesmente depende dessa transferência, desse shift de identificação, de compreensão, né? O terceiro ponto apresentado por James é: por que não? Mas primeiro ele falou, você nem precisa mudar porque você é satya, a vida e o seu estilo de vida e seus karmas é mithya, né? Aí, no terceiro ponto, ele fala assim, mas tudo bem, já que nós determinamos que você é de natureza pura e sempre livre, independente, que você não precisa mudar nada, aí o James apresenta um outro argumento interessante de, já que você é livre, e você também é livre de mudar ou não mudar o seu estilo de vida e suas associações, por que não mudar o seu estilo de vida e suas associações? Por que não se associar a sattva ao invés de rajas e tamas? Por que não viver uma vida, então, com clareza e com alegria e com paz, e escolher uma vida de confusão, de conflitos e adversidades, né? Por quê? Não, você vai escolher, muito embora isso não seja você vai escolher, né, essas associações dentro de mithya com aquilo que produz clareza, paz, alegria, né, felicidade, né, naturalmente. Então, por que não mudar se isso tornará a sua vida, a vida do Jiva, mais harmoniosa, clara, né, e feliz, né? Afinal de contas, tudo que a gente faz no mundo samsárico, né, da busca, né, pelo sucesso no mundo, e a busca pelo sucesso espiritual, o autoconhecimento, é para quê? É para que a gente possa viver uma vida mais harmoniosa, mais sábia, mais equilibrada, né, mais pacificada, mais feliz, né? Todo mundo quer a felicidade. O quarto ponto apresentado por James é: você não tolerará mais a parte carente de si mesmo. A necessidade é dolorosa quando você não sabe quem você é, e é intolerável quando você sabe. Então, essa carência humana, essa criança interior que está sempre ali mendigando validade, amor, né? Reconhecimento, né? Entre tantas outras coisas, me dê, ela é carente, né? Essa criança interior, ela não foi bem nutrida na infância, né? E ela permanece assim, né? Aí ele diz assim, esse último ponto, esse quarto ponto, o penúltimo, né? É que quando você realmente compreender esses ensinamentos, você não vai realmente
aceitar essa criança interior, sempre carente, sempre mendigando. Eu estou aqui, hein? Eu estou aqui, me amem. Então, me amem. Então, se você compreender esse ensinamento e você compreender a sua real natureza, você vai rejeitar esse aspecto, né, inerente à sua identidade secundária, como Jiva, que é carente. Você não vai aceitar ela, entendeu? Aí ele coloca isso em termos muito bacanas, do ponto de vista psicológico. Você não vai tolerar essa parte carente. A necessidade, a carência, né? Esse choro constante de que eu quero, eu preciso, me dê, é muito doloroso, é uma condição de dor, de sofrimento. Essa carência, ela é dor psicológica. Quando você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é e você está sempre mendigando, né, pela plenitude, né, pelo amor, validação, reconhecimento, aceitação dos outros, né, porque você é ignorante a respeito de você e você faz isso e você sofre, porque é uma condição realmente, quando a gente coloca nossas vidas na mão dos outros, dizendo, olha, eu vou ser feliz se você me ama. Você já viu esses relacionamentos? Que a pessoa entra num relacionamento e diz assim, olha, esse é um relacionamento maravilhoso e eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque você me ama. Ah! Imagina esse outro que ouve isso e fala assim, meu Deus, que responsabilidade. A pessoa acha que ela é a pessoa mais feliz porque eu a amo, né? E se eu parar de amar, a pessoa vai ser um problema para mim, porque ela depende, né, da minha validação, da minha atenção, do meu amor, para ela ser uma pessoa feliz, né? Então, é realmente uma posição vulnerável, auto-insultante, né, que produz muita insegurança, muita aflição, muita agitação, né? Então, ele fala isso, né? Que você vai permanecer. E quando você descobre quem é, você vê essa criança liberada, né? Você não vai tolerá-la, ok? É intolerável você, entendeu? Aceitar essa atitude, né? Esses pensamentos e tendências, né, que são resíduos, né, dessa ignorância, dessas vasanas, entendeu? Você simplesmente não as tolera, você declara guerra aberta mesmo. Não, jamais, eu jamais vou permitir que esses pensamentos me humilhem desse modo. O quê? O quê? O que vocês estão dizendo? Que eu sou carente, que eu preciso disso, eu preciso daquilo, me dê, eu sou um mendigo. Isso é intolerável para uma pessoa que compreendeu a sua real natureza, né? Então, esses pensamentos, eles causam sofrimento tanto quando você não sabe que você é a plenitude do ser, e quando você sabe, eles viram um pentelho, uma apurrinhação, porque você não pode dar margem, tem que ser intolerância total, guerra aberta, dizer, olha, eu vou acabar com você. Esses pensamentos não são aceitáveis, né? Então, é isso que o James está apresentando aí, né? Então, antes de tudo, a gente precisa de compreender essa ignorância, né? Por isso que a gente entra em Nietzsche, para compreender o avidya, né? Essa ignorância é a respeito de que, porque eu não sei escolher bem os meus relacionamentos. Não. A ignorância é porque eu estou apostando nos relacionamentos. Não é porque eu não encontrei a minha cara metade. Você conhece essas pessoas que já casaram 1, 2, 3, 4 vezes e ainda assim, não é porque eu não encontrei a pessoa certa, a minha alma gêmea, não? Não, o problema não é esse. O problema é que você ainda está investido num relacionamento, num apego, num objeto como meio de se resolver, né? Antes de tudo, você deve se livrar desta ignorância que provocou os apegos, né? E todos os apegos, qualquer que seja o objeto, como o Papaji costumava dizer de modo muito bacana nos tempos de Lucknow, ele dizia assim,
se apegue a qualquer coisa que se modifica, que é sempre em mudança, e essa coisa vai te morder no final. Né? Attach yourself to anything that changes, and it is going to bite you in the end. Então, qualquer apego nosso, com qualquer que seja o objeto, mesmo que seja aparentemente um objeto muito favorável, o apego, não o objeto, o apego vai nos morder, vai nos envenenar no final, entendeu? Então, qualquer apego é um problema. Por quê? Porque os objetos estão em constante modificação e eles existem agora e não existem no momento próximo, porque eles aparecem e desaparecem. Sempre em constante modificação. Finalmente, o autoconhecimento só vai melhorar os relacionamentos mal sucedidos. Porque, doravante, você se relacionará com todos como se fossem você e não como se fossem outras pessoas, outra pessoa. Finalmente, o autoconhecimento e moksha vai melhorar os relacionamentos, aqueles relacionamentos mais difíceis, né? Os relacionamentos bons não deve ser um problema. Mas, de novo, eu estou olhando de um outro ponto de vista mais profundo, é que qualquer relacionamento, mesmo aqueles... Alguns de nós finalmente encontrou um relacionamento afetivo, né, íntimo, com uma outra pessoa, e é assim, não, eu não acredito, eu encontrei o amor da minha vida. É uma pessoa incrível, maravilhosa, eu me sinto tão bem, e já estamos juntos há diversos anos, né? E nós fizemos planos, e agora vamos nos casar realmente, e viveremos felizes para sempre, né? Aí, no dia seguinte, você espera a pessoa para o jantar e descobre que ela morreu num acidente de carro, né? Então, esse relacionamento com um objeto, né, o outro, que era maravilhosamente favorável à minha felicidade, se tornou um veneno, porque eu o perdi. Ele está presente agora, mas pode estar ausente amanhã, né? Então, você irá, através do autoconhecimento, você vai melhorar os relacionamentos conflitantes, isso é um fato, né? E doravante você se relacionará, porque doravante você se relacionará com todas as pessoas como se fossem você mesmo, e não como se fosse uma outra pessoa, ok? Esse é um tipo de frase que eu prefiro evitar. Eu não vou pedir para o Alex cancelar, porque seria a dar-me cancelar as palavras do James, né? Porque esse é um livro dele, mas simplesmente você, doravante, você resolve os relacionamentos conflitantes, você abandona os relacionamentos conflitantes que não são resolvíveis, ok? E você, doravante, se relaciona com todos os indivíduos de um ponto de vista de sabedoria, compreendendo que em Mitya, todos os jivas são objetos sencientes movidos por vasanas. Entendeu? Essa é uma compreensão mais realista. Você, vivendo do ponto de vista dessa compreensão a respeito de sua real natureza como Satya, né? Você ainda assim vive em Mitya, e você pode ver que tudo é simplesmente um truque de Maya, que, na verdade, tudo é a consciência, mas quando nós entramos no campo da experiência de relacionamento entre objetos, a gente não pode simplesmente dizer que o outro sou eu, Brahman, porque nós estamos no campo do relacionamento aparente entre objetos aparentes. E a melhor compreensão, a compreensão mais concreta, é a compreensão de que cada indivíduo é um objeto senciente movido por suas vasanas. E, naturalmente, eu vou evitar os indivíduos movidos por vasanas densamente ignorantes e vou me associar com os indivíduos que são realmente movidos pelo autoconhecimento revelado por Ishvara, né? Por quê? Porque eu evito conflitos, eu evito sofrimento. Para início de conversa,
eu melhorei os meus relacionamentos conflitantes e eu abandonei aqueles conflitantes que não são resolvíveis. E da doravante, eu simplesmente vejo todos os indivíduos em Mitya, assim como são objetos aparentes, sencientes, movidos por vasanas, e essa sabedoria me permite compreender e prever mais facilmente aonde vai dar encrenca, aonde não vai dar encrenca, me manter fora de encrenca o máximo possível, né? Compreendendo a natureza aparente de todo jiva humano. Tá? Portanto, você naturalmente responderá aos outros de uma maneira mais amorosa e solidária, sabe? Porque você vê vulnerabilidade de todo, aliás, todos os jivas, né? O pecador, condene o pecado, né? Não fique de mal com o ignorante, mas fique de mal com a ignorância, a evite e procure cancelá-la, entendeu? Em geral, né? Para os outros, né? Se os outros estiverem interessados, né? Então, você vendo a situação na qual as pessoas vivem, movido por essa densa ignorância, né? Ignorância não somente a respeito da real natureza como Satya, de tudo e todos, mas essa ignorância espiritual a respeito de Ishwara Jiva Jagat, a ignorância de Mitya. Então, essas pessoas, elas sofrem e elas propagam esse sofrimento porque elas são movidas por avidya. E vendo isso, através dos olhos da sabedoria, você vê que tudo isso é Ishwara processando os karmas de todos os seres sencientes, entendeu? Devolvendo para cada um deles o resultado de seus esforços espirituais. Você vê isso com uma sabedoria espiritual que permite a você não ficar de mal com o pecador, não ficar de mal com o ignorante, mas perdoá-lo, ter compaixão porque eles estão sofrendo, porque eles estão ainda sob o poder de avidya, né? São sujeitos a essa ignorância espiritual. Então, você se torna uma pessoa mais amorosa, mais solidária, e isso só irá gerar um bom karma. E, finalmente, você vai remover, talvez, a principal fonte de conflitos nos seus relacionamentos. Você não dependerá mais dos outros para eliminar os seus sentimentos de limitação. Isso é a única coisa que resolve. Se você quiser resolver o seu relacionamento com o mundo, e principalmente com as outras pessoas, se relacionar com gato e cachorro é mais fácil, né? Mas se relacionar com outro ser humano é muito difícil. E a gente só pode desenvolver um relacionamento positivo com outro ser humano se a gente não tiver nenhuma expectativa a respeito do outro, entendeu? No momento que a gente tem uma expectativa, aí a gente está num campo minado, uma barganha, eu te dou isso, mas eu quero aquilo, né? E aí o conflito é inevitável, né? Professor, Swami Chinmayananda, não coloque a chave da sua felicidade no bolso de outra pessoa. Lembrei bem disso. Um outro modo, né, de dizer, não coloque a chave da sua felicidade no bolso da outra pessoa. Muito legal. Ou nem mesmo em qualquer outro objeto, né? Não precisa ser nenhuma outra pessoa, mas os relacionamentos humanos, né, são aqueles que nos amarram mais do que tudo. Por quê? Por causa dessa problemática da nossa criança interior, né? Essa criança que não foi nutrida devidamente quando naquela idade, né, no útero, meses, 1 ano, 2 anos, etc., e quase que invariavelmente desenvolve inconscientemente uma autoestima negativa, né? Aí depois ela fica tentando resolver isso através dos relacionamentos com outros indivíduos que possam, entendeu, validá-las, amá-las, respeitá-las, né? Etc. Isso aí é um problema. 2 pessoas tentando ganhar o amor e a validação e o respeito do outro sem que elas se respeitem, se amem e se autovalidem, né? Aí é realmente difícil. Um monte de psicologia hoje, hein? Essa passagem aqui. Até o século XIX, a ideia
Eu Sou a Consciência, como prática espiritual, não agraciava as páginas da tradição vedântica, digamos assim. Porque a tradição vedântica insiste firmemente que o karma não pode produzir iluminação, uma vez que o ser já é experimentado sempre plenamente, né? E infinitamente não limitado, né? Então, essa prática, Eu Sou a Consciência, como Nididhyasana, né? Ele não agraciava muito bem as páginas da literatura do Vedanta, porque essa tradição, né, o ensinamento final, ele iria rejeitar até mesmo isso, porque qualquer prática é uma forma de karma, seja ele intelectual, mental, verbal, física, jamais produzir aquilo que já é produzido. Então, existia essa facção do Vedanta, da tradição, aqueles mais radicais, que diziam que não, você não precisa fazer nada, nem mesmo o Nididhyasana do Vedanta, você precisa simplesmente ouvir as declarações finais dos Upanishads, que vão dizer que você é livre, sempre foi livre, inteiro, completo, independente, né? E você é a única fonte de felicidade, paz, satisfação, etc. Então, quando você ouve isso, você está ouvindo uma declaração de identidade que diz que você é aquilo. Se você ouve que você é aquilo, não existe sentido você tentar realizar que você é aquilo, porque realizando ou não, você já é aquilo, entendeu? Então, esse é o debate. Realizando ou não, você já é aquilo, né? Então, essa facção, né, da tradição mais radical dizia, não tem necessidade de fazer nada, porque você já é aquilo, tá? Então, quando você estuda o Mandukya, chega no final que a negação, a rejeição de tudo, né, se estende até mesmo às escrituras, aos professores, ao Nididhyasana, tudo. Assim, nada disso é real, a única realidade é esse ser pleno que você é. Compreenda isso e abandone tudo, entendeu? Então, isso é um approach radical que, em geral, não ajuda quase ninguém, tá? Por isso que os ensinamentos do Mandukya Upanishad, eles são relativamente perigosos e eles deram margem a isso que é conhecido, né, em muitos círculos como o caminho direto, o caminho da declaração mais absolutamente verdadeira, que nega tudo, inclusive as declarações dos Upanishads, entendeu? Os Mahavakyas, as sadhanas, as contemplações, as reflexões, joga tudo no lixo, né? Porque diz, você já é aquilo e você não precisa fazer nem mesmo isso, né? Mas isso vai ajudar quem? Raramente ajuda alguém, né? Por isso que é um pouco perigoso e isso vai nos levar a um outro aspecto dessa contextualização apresentada por James, que é o chamado de leading error. Leading error, muito embora não seja verdade absoluta, vai nos conduzir à verdade absoluta. Leading error, um erro condutor, como o Alex muito bem, né, traduziu, são coisas, são partes desse processo que precisam ser vistos como leading error, erros condutores. Não é a verdade absoluta, mas te conduz à verdade absoluta. Então, nesse período, esses Mahavakyas, né, Aham Brahmasmi, eram ditas como mais ou menos irrelevantes. Ela foi adotada pela tradição, no entanto, porque a prática não se destina a produzir moksha. A tradição vedântica falou, tudo bem, vocês podem ser contrários a essas práticas, né? Porque vai praticar o quê? Você já é. Vai nesses círculos mais radicais de caminho direto que diz assim, você não faz nada, cara, não tem que praticar nada, estudar, refletir, nada, porque você já é. Vai para casa. Eu, quando fui ver o Ramesh Balsekar, né, nos anos lá de Lucknow, com Papaji, a mensagem dele era essa, vai para casa, deixa a Índia, vai viver a sua vida, porque você não é o fazedor, você é a consciência, tudo é a consciência. Para com essa história de buscar, porque você já é o que você está buscando. Mas, naturalmente, isso não ajuda quase ninguém. Criam até mesmo
um ambiente de ilusão, de fantasia, de que eu não tenho que buscar nada porque eu já sou aquilo que eu estou buscando. E as pessoas, sem saber ou não, estão sempre buscando. Por quê? Elas ficam de novo, voltando para os mesmos gurus que dizem a elas: você não precisa fazer nada, entendeu? E elas ficam voltando lá para ouvir mais uma vez. Diz de novo como é que é: eu não preciso fazer nada, eu não sou o fazedor, eu não sou o experienciador, eu sou o Brahman pleno. Ah, mas mais uma vez, eles ficam presos naquelas sangas para ouvir a mesma mensagem de novo, que não resolve a problemática do jiva, né? Então, a tradição adota o Jnana Yoga, essas práticas finais do Shravana, Manana e Didhyasana, porque a prática, essa prática vedântica, que é o suprassumo de todas as práticas, que é através da compreensão, são atividades, são ações, são exercícios, são práticas, exercícios intelectuais, né, que vão produzindo a compreensão dessa lógica apresentada pelos Upanishads, que vai cancelando a nossa ignorância universal, né, e pessoal. Então, a tradição vedântica adota isso porque essas práticas, elas não se destinam a produzir o autoconhecimento e a libertação. Elas se destinam a remover ou cancelar a ignorância. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? O Vedanta é uma análise da nossa experiência não devidamente examinada, que serve ao propósito de cancelar as noções errôneas, equivocadas, autolimitantes a respeito daquilo que é a nossa real identidade, natureza, né? Então, ela não vai produzir aquilo que você já é, ela vai remover os obstáculos, né? São aqueles pontos, né, que ainda estão resistindo àquelas ideias mais arraigadas, ideias de identidade, a minha identidade limitada, é que precisam ser removidos. Por quê? Aquilo que nós somos já é e jamais será produzido, né? Mas a gente precisa de remover os obstáculos. Portanto, a nossa tradição vedântica manteve todas essas práticas, né, Shravana, Manana e Didhyasana, porque elas se destinam não a produzir moksha, mas remover ou cancelar os obstáculos à assimilação desta verdade simples e direta. Nesse caso, essas práticas, porque praticamente já tem um entendimento claro de quem ele é. Então, a gente diz que o yoga, as ações, o Jnana Yoga até mesmo, o Shravana, Manana e Didhyasana, ele é quase que equivalente a moksha. Por quê? Porque o moksha, o conhecimento, eu já obtive, mas eu não estou desfrutando. Por quê? Porque existem obstáculos. A minha prática é o quê? Remover os obstáculos. Então, eu obtenho moksha através da remoção dos obstáculos, porque eu já sou moksha. Então, é equivalente a moksha. Você pode obter moksha se você ouvir Aham Brahmasmi e imediatamente a ficha cai. Então, você não fez nada. Você simplesmente ouviu e reconheceu. Mas se você ouve e não reconhece, então você tem que produzir esse moksha. Como você vai produzir? Diretamente? Não! Indiretamente, através da remoção dos obstáculos que estão... como se diz? Preventing? Preventing. How do you say preventing? Impedindo. Obstaculizando. Impedindo a minha desfrutação e apreciação da minha real natureza. Eu não estou desfrutando da minha real natureza. A minha real natureza é a consciência. Eu não estou desfrutando porque existem obstáculos que estão impedindo isso. Então, a remoção do obstáculo é sinônimo de obtenção de moksha, muito embora moksha não possa ser obtido, porque a nossa natureza é moksha, Portanto, essas práticas, todas as práticas, em geral a gente se refere ao mundo da yoga, né, o Vipassana Yoga, principalmente Samadhi Yoga, como leading errors. Mas até mesmo o Jnana Yoga do Vedanta precisa ser visto como leading errors, muito embora seja uma coisa que precisa ser feita porque ela serve ao propósito de remover
as dúvidas, os obstáculos, né? Essa prática, qualquer yoga, até mesmo Jnana Yoga, é conhecida como erro condutor. Por quê? Embora seja baseada em uma crença errônea, ela conduz à libertação, né? Vocês lembram da analogia do espinho, para remover um espinho, né? Nós estamos lá, né, caminhando na roça, no mato, e aí entra um espinho, e você está longe, muito longe de casa, e você não tem uma agulha para tirar aquele espinho. Então, a luz acende, você diz, ok, eu preciso de um espinho para remover esse espinho. Então, você vai, procura na árvore um espinho bem afiado, pontudo, e você, assim, então, consegue remover aquele espinho. Então, o Vedanta, essas lógicas a respeito das nossas experiências aparentes em Mithya, né, elas servem um propósito de remover o espinho da ignorância. Você utiliza o espinho do conhecimento para remover o espinho da ignorância e para de tal modo que o indivíduo ele possa ser o que ele é, que é a consciência, a existência, que é além, né, o antes, o livre e independente, né, do conhecimento e da ignorância. Ah, não, mas eu quero ficar preso ao conhecimento. Não. Ignorância. Conhecimento e ignorância são subprodutos de Maya, ok? Essa prática é chamada de erro condutor porque, embora seja baseada numa crença errônea, ela conduz à libertação. Não ajudará alguém que não esteja claro sobre a natureza do ser, porque a repetição da ideia sem saber o que significa ser o ser não passa de um programa de condicionamento cerebral ou lavagem cerebral, né? Então, esses ensinamentos, eles não podem ser utilizados como mantras, mantricamente, como eu digo às vezes, entendeu? A gente precisa compreender em detalhes o significado dessas declarações finais, com a ajuda de um professor, de modo que não seja uma repetição mântrica, mas seja uma compreensão clara, né, daquilo que eu sou, que irá cancelar as minhas noções equivocadas daquilo que eu pensava ser, mas que não sou realmente, que é o corpo e a mente. É assim, essa prática é a contribuição única de Vidyaranya para a nossa tradição vedântica, né? Essa prática do Nididhyasana. Eu ampliei a ideia para incluir, quando ele fala única, não é que o Vidyaranya ele foi o criador do Nididhyasana, do Shravana, não. Ele está fazendo uma contribuição, né? Esse livro é um livro que, embora retrate os ensinamentos dos Upanishadas, ele é colorido pelos insights, né? Os insights de Vidyaranya, que é conhecido, né, como um gênio da nossa tradição, né? Essa contribuição dele é incrivelmente única no sentido, né, que é colorida pela sua sabedoria, né? E ela é muito valiosa para a nossa tradição do ensino. Eu ampliei a ideia para incluir a noção de que a prática consistente de alguma forma de yoga que produz epifanias não duais pode constituir um erro condutor. O James ele teve essa experiência muito doida, né? Muito louca, porque ele era uma pessoa do mundo, muito ambicioso, muito materialista. Tudo isso são coisas que ele abre, né? Declaradamente ele fala durante os livros, principalmente os satsangs dele, interessado em álcool, sexo e money, em dinheiro, né? Sexo, money, etc. E um dia ele chega no post office, no correio, lá em Hawaii, e ele tem essa epifania que ele não tinha a menor ideia de onde ela veio, como ela chegou e por que ela chegou. E aquela epifania foi tão violenta, foi tão radical, ele tinha uma vassana espiritual que se manifestou como uma epifania que mudou o curso da vida dele, né? Ele, a partir dali, ele começou a mudar o seu estilo de vida, as suas associações, ele abandonou os seus negócios, né? E ele acabou indo para a Índia buscar uma
uma epifania espiritual transcendental que não fosse efêmera, que permanecesse com ele indefinidamente, porque ele se sentiu realmente pleno, satisfeito, né? Muito ilimitado dentro daquela experiência, né? Então, ele gosta de colocar isso porque ele tem um currículo de epifanias muito extenso, né? Então, ele amplia essa ideia para incluir a noção de que qualquer prática consistente de alguma forma de yoga que possa produzir epifanias não duais é também um erro condutor. Se a gente faz Kundalini Yoga, Samadhi Yoga, qualquer tipo de yoga que produza um certo estado mental que a gente possa, né, chamar de mais elevado, mais espiritual, etc., saiba que isso não é moksha, isso não é o autoconhecimento, esse é um erro condutor. Você está tendo essas experiências maravilhosas que são subprodutos do reflexo da consciência numa mente satívica. Todos esses fenômenos que ocorrem fazem com que o indivíduo, o buscador, se sinta preenchido, realizado, satisfeito, calmo, feliz, né? Livre, né? Mas durante um período de tempo. Essas epifanias, elas são erros. Por que erros? Porque não é realmente o que eu estou buscando, mas elas estão me conduzindo. E como é que ela vai nos conduzir? Através da frustração. Vocês devem ter lido o meu... Como é que a gente chama? O meu... Não é profile? O James perguntou para mim, pediu, não, alguém na Alemanha pediu para me escrever um profile, não é um profile, não. Eu esqueci. Então, quando eu escrevi esse texto sobre como o meu processo, né, é alguma coisa que está lá no website. Biografia? É a minha bio, obrigado. Muito obrigado. A minha biografia espiritual, né, de uma página, meia página, né, muito né, condensada. E nesta biografia eu descrevo, né, que chegou um ponto que, quando eu menos esperava, a mente se desenvolveu o Sattva Guna e eu tinha essas experiências. E eu fiquei amarrado nela. Alguma coisa me dizia, tem alguma coisa que está se movendo aqui, eu não vou perder essa onda, não. Vou surfar nessa onda. E aí eu fiquei mergulhado nessas experiências sempre que eu tinha algum tempo. E aí o indivíduo, depois de um certo tempo, pelo menos ocorreu para mim, né, eu deveria ter uma certa maturidade, que atraiu um determinado livro que é atribuído ao guru de Nisargadatta Maharaj. E naquele livro ele descreve claramente a diferença entre o autoconhecimento e as experiências místicas, né? Epifania. Então, após ter lido esse livro e contemplado, etc., aí a frustração, né, de entrar e sair desses estados e sair deles, né, praticamente inalterado do ponto de vista da minha ignorância, entendeu? Faz o indivíduo depois, né, redirecionar o curso dos seus esforços, né, a sua vida, né? Então, esses erros condutivos, né, condutores, eles vão fazer o quê? Eles vão nos produzir um sentimento de frustração, porque não importa o que eu faço, eu entro e saio desses estados, mas ainda assim, fundamentalmente, eu continuo autoignorante, né? Então, esse é o propósito de um erro condutor, é alguma coisa que vai nos redirecionando, entendeu? E nos conduzindo à nossa destinação final, que era, né, a mesma condição no início dessa jornada. Por quê? Porque aquilo que eu sou sempre esteve presente desde o início dessa busca pelo espírito, né? Então, não é que eu vou produzir o espírito, eu vou simplesmente me cansar de buscar aquilo que é o que eu sou, né? Então, num certo sentido, não existe um caminho realmente, né? Por isso que um dos nossos gurus da nossa tradição, ele disse uma vez que o Vedanta é o caminho sem percurso,
porque você não precisa de caminhar para ir se tornando, até você se tornar o ser pleno, né? Não, você já é o ser pleno e a gente precisa somente compreender. Essa compreensão pode ser instantânea, Silvânia, ou ela pode ser gradual, dependendo dos obstáculos que nós tenhamos, né? Então, esse é um erro condutor, no sentido de que um recorrente sentimento de fracasso e frustração em tornar essas experiências permanentes pode fazer com que o buscador repense a sua abordagem, né? Até que ele comece a ter uma abertura para compreender a diferença entre autoconhecimento e autoexperiência, né? A experiência do ser ou conhecimento eu sou o ser. Aí, então, ele pode, sim, né, dependendo de sua maturidade, se tornar atraído, sentir atraído pelo ponto de vista dos Upanishads, que é o jnana, o conhecimento, como único meio para a realização. De fato, muitos daquelas pessoas que eu ensino foram anteriormente meditadores sérios, mas terminaram por abandonar a prática, apesar de inúmeras epifanias, porque elas jamais realmente mudavam, né, a causa, né, a causa do problema, jamais realmente abordavam a causa do problema, porque a causa do problema não é um estado mental A ou B ou C, a causa do problema é a ignorância, e a menos que a gente aborde a ignorância, a gente estará sempre fazendo esse trabalho na superfície do problema, ao invés de na raiz do problema, né? A gente está tentando desenvolver sattva e manter uma mente satívica através do yoga, através de esforços, né? Esforços yogas, disciplina, controle. O Vedanta diz que o único modo de realmente, né, desenvolver sattva é através da compreensão da ignorância que produz rajas em tamas, operando constantemente no intelecto humano e perturbando o indivíduo, né, e dificultando a assimilação desses conhecimentos. Então, se nós queremos realmente fazer alguma coisa, a receita do Vedanta é cultivar, desenvolver e manter um intelecto mais satívico. Porque não que sattva, essa condição mais satívica, que muito frequentemente produz estados mentais maravilhosos, não que esta condição satívica e as experiências decorrentes dessa condição mais satívica sejam o nosso objetivo, mas nós necessitamos deste estágio intermediário, né, dessa plataforma intermediária, que é uma mente satívica, na qual a assimilação desses ensinamentos, né, ou, visto de outra maneira, o cancelamento das noções equivocadas a respeito da nossa real natureza é mais possível e provável, se a mente for mais clara e focada, né? Ok? Então, nós recomeçamos amanhã através do erro condutor, e se alguém tiver alguma contribuição, colocação, questão, que fale agora. Não tem reclamação nem nada, mas eu achei muito boa a tua aula hoje. Muito legal. Foi o Pedro que falou? Ok. Nenhuma. Fui eu. Ah, você. Ok. Ok. Legal. De vez em quando é bom dar umas mergulhadinhas nesses aspectos mais da psicologia humana, né? Porque a gente não pode negligenciar, né? Se nós temos algumas dificuldades do ponto de vista psicológico, elas também precisam ser, né, resolvidas, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate.
Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, James Watts. Thank you, Vidyaranya. Obrigado a todos vocês. Amo vocês.